Bem, vamos continuar falando sobre independência linear. Agora vamos falar um pouco das propriedades de independência linear e independência de funções, tá? Então, aqui eu vou começar falando com três propriedades. A primeira é, se um conjunto S de V1, V2 até VK mais 1 é linearmente independente, se a gente tira esse último vetor e fica com V1, V2 até VK, esse novo conjunto também vai ser linearmente dependente. Perfeito? Agora, se a gente tem um V1, V2 e VK que é linearmente independente e a gente constrói um novo vetor VK mais 1 que pertence a esse espaço gerado, né, por V, ou seja, VK é uma combinação linear, pode ser escrita como uma combinação linear desses nossos vetores de V1, V2 até VK. Então significa que o meu novo conjunto V1, V2 até VK mais 1, ele é linearmente dependente. Tá? Então, se eu tenho um conjunto linearmente independente e eu coloco um novo vetor que é uma combinação linear desse nosso conjunto antigo, obviamente que vai se transformar em linearmente dependente. E o terceiro, se a gente tem um conjunto de vetores V1, V2 até VR, que é do espaço, pertence a um espaço Rn. Se o R for maior do que o N, então esse meu conjunto S é linearmente dependente. Então, vamos pensar o seguinte, eu estou falando do R3, dos espaços dos vetores reais em 3 dimensões. Então, se eu pego e construo um conjunto com 4 vetores, esse conjunto será linearmente dependente. Tá bom? Então, quando a gente for falar de bases e dimensões, isso vai ser importante. Tá bom? Então, essas são as propriedades aí gerais de independência linear. Vamos falar um pouco agora de independência de funções. Tá? Então, para isso, eu preciso definir um objeto matemático que a gente chama de Wronskiano. Então, se a gente tem as nossas funções f1, f2 até e fn, e elas são funções n menos uma vezes deriváveis no intervalo dos reais, de menos infinito até infinito, então nós chamamos de Wronskiano de f1, f2 até fn, o determinante formado aqui na primeira linha todas as funções, na segunda linha todas as primeiras derivadas até a derivada n menos 1, tá bom? Se preferir falar em colunas, na primeira coluna eu vou ter a minha função, a derivada primeira dela, a derivada segunda, até n menos 1, derivada n menos 1, tá bom? E assim eu completo e calculo meu determinante, tá bom? Esse vai ser o Wronskiano, vai ser uma função de x. Agora, definindo o Wronskiano, a gente pode usar o Wronskiano num seguinte teorema. Se as funções f1, f2 até fn tiverem n-1 derivadas contínuas, e se o Wronskiano dessas funções for identicamente zero, não for, tá? Identicamente zero no intervalo, então essas funções formam um conjunto linearmente independente de vetores, tá? Quando eu falo identicamente zero, significa que ela é zero em todo o intervalo. Então, eu calculo meu Wronskiano, eu obtenho uma função de x. Agora eu vou analisar essa função de x para ver se ela foi zero em todo o meu intervalo, significa que as minhas funções são linearmente dependentes. Se eu conseguir achar uma função, tá, que é uma função não, um ponto que não seja zero, eu consigo demonstrar que é linearmente independente, tá? Então, esse teorema funciona simplesmente se
as minhas funções forem n-1 vezes deriváveis, tá? No meu intervalo aí que eu estiver trabalhando, geralmente de menos infinito a mais infinito. Não funciona para funções que eu não consigo derivar, tá? Descontínuas e tudo mais, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer dois exemplos aí. Então, o primeiro exemplo, f1 é igual a x, f2 é igual a seno de x. E o segundo exemplo, f1 é igual a 1, f2 é igual a e de x e f3 é igual a e de 2x. Tá? Então, tentem fazer. Já fica aí a dica que os dois serão linearmente independentes. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.